Olá, me chamo Érica dos Santos Rocha, faço pedagogia na Faculdade de Nilson Serrinha e o meu tutor é Diego Matos Moura. Hoje eu irei fazer a apresentação do meu projeto de ensino em educação, com a área de concentração na educação inclusiva e tem como tema educação inclusiva e o papel do professor. Uma frase que eu gosto muito, que fala sobre educação, que é de Paulo Freire, que não há saber mais ou saber menos, há saberes diferentes. A minha justificativa do meu trabalho, ele teve como objetivo ponderar o papel do professor na inclusão escolar como agente mediador nos métodos de acréscimo e aprendizagem dos educandos na educação inclusiva. Então, considerando a importância do professor como agente basal no ensino educativo inclusivo, os objetivos deste trabalho foram analisar o seu papel, sua designação, atitudes e desenvolturas sociais frente à inclusão dos alunos com necessidades especiais e o processo de aprendizagem adotados a tais alunos, a fim de viabilizar a inclusão destes. Então, cabe ao professor o papel de operar na zona de desenvolvimento proximal do aluno com deficiências e excitando a autonomia e a capacidade de desenvolver, a partir de intervenções e adaptações curriculares, as potencialidades de cada aluno, fazendo intervenções que possam ocorrer tanto na adaptação do material pedagógico proposto pela escola, quanto na mediação social entre a criança com deficiência e o ambiente em que ela se encontra. O objetivo do meu projeto de ensino é abordar a relação entre a inclusão de forma socioeducativa com vista a promover a sociabilização e a reflexão crítica sobre a possibilidade de inclusão na sociedade e na escola, além de cooperar para que os integrantes da instituição escolar tomem conhecimento sobre inclusão, educação estética e linguística artística, por meio da socialização de informações virtuais, e além de estimular o desenvolvimento dos sentidos, propondo atividades e conhecimentos a partir de recursos tecnológicos. Introdução. Então, a convocação de crianças com deficiência na esfera escolar é uma discussão de diversas cogitações e sugestões distintas, pelas particularidades inseparáveis da pessoa humana e pelas discrepantes impedimentos viventes no contexto escolar. Logo, é um desafio da escola abarcar e articular políticas públicas de inclusão da criança no âmbito educacional, afiançando uma meditação da convenção pedagógica voltada para a diversidade. Então, a escola inclusiva, ela tem como função essencial estabelecer a inclusão dessas crianças com necessidades especiais em sala de aula, para que ainda tenham a chance de se expressar em meio a outros e poder ganhar autonomia favorável dentro de si. Então, com a chegada da educação inclusiva, a escola traz a função de se acomodar-se a esse meio e se aperfeiçoar para o trabalho com a própria. Então, de tal modo, como profissional da educação, é um fator importante para estabelecer a inclusão entre seus alunos. Então, neste contexto, qual o papel do professor na educação inclusiva? Quais as práticas pedagógicas podem ser utilizadas pelos professores? Como incluir com compromisso e responsabilidade esses alunos com deficiência no sistema de ensino? Então, a formação continuada do professor fortifica as práticas inclusivas na educação e na escola, como fortalecedor do método de aprendizagem, o acolhimento especializado, carece de profissionais formados e orientados para proporcionar esse atendimento, analisando a especificidade do educando. Então, é arbitrado que exista um lugar na formação do professor voltado para a educação inclusiva, onde tais apresentarão a ocasião de trabalhar com esse novo, de forma gratificante e aproveitadora, onde saberá atuar em diversas ocasiões e ao mesmo momento saberá como aplicar os conhecimentos imprescindíveis aos seus alunos para que exista um método de aprendizagem. Fundamentação teórica. Então, na educação inclusiva, o planejamento das aulas deve ser constantemente planejado, onde se deve atender às necessidades dos alunos.
né, tendo como guia os conteúdos curriculares. É de fundamental importância que dentro desse planejamento esteja incluído também os jogos e brincadeiras, né, pois para a criança é muito importante esse contato com os outros, né, a partir de momentos alegres e atrativos através de jogos lúdicos e brincadeiras das quais, além de gerar um bem-estar entre essas crianças, também gera aprendizagem. Então, para Oliveira, né, aprender a agir, inclusive a brincar, só se dá em contato íntimo e significativo com o outro, né, que via de regra no início da vida é a mãe ou a quem é substitua e quem é substitua. Então, não há possibilidade de aprendizagem e, consequentemente, de humanização fora do convívio social. E mais do que isso, né? Sem vivenciar e sentir realmente um vínculo afetivo, estável e confiável, né? Que no começo é muito mais sentido do que manifesto, né? A dimensão socializadora, né? Do brincar. Então, nessa terminação, pode-se considerar que na educação especial é dotado de diversos direitos, né? E o mais efetivo deles é afiançar, né, esses alunos dentro das escolas, né, para que tenham oportunidade de se desenvolver, né, melhor na companhia de profissionais qualificados, né, e possam revelar-se a sua potencialidade e que todo ser tem competência de evoluir em algo quando se tem a ocasião de demonstrar o que se sente, né, como feitio de se expressar. Então, diferente da educação inclusiva, a educação especial, né, ela necessita de um espaço e materiais pedagógicos específicos, né, para cada tipo de necessidade do aluno. Né? Com tudo isso, toda a atenção do professor é voltada àquele aluno e o atendimento se torna especializado. Então, de acordo com a Lei de Diretrizes, né, da Base de Educação Nacional, a LDB, né, no artigo 51, ele fala, né, que entende-se por educação especial, para os efeitos desta lei, a modalidade de educação escolar, né, que é oferecida preferencialmente na rede reguladora de ensino para educandos com deficiências, transtornos globais e de desenvolvimento e de alta habilidade ou superdotação. Então, já a LBD diz que essa modalidade de ensino é oferecida na rede regular como sendo preferencial, com o intuito desses educandos terem a oportunidade de se desenvolverem, né, com suas habilidades na sala de aula do ensino regular, ao lado de alunos que não possuem deficiências, ou seja, no ambiente normal de uma sala de aula. Então, o principal objetivo é incluir pessoas com necessidades especiais no mesmo ambiente das outras pessoas. É abrir o espaço, né, para que todas as crianças sejam divisórias e inserir as mesmas regras e funções a todos, sem exceção. Então, as crianças e jovens portadoras de alguma deficiência também podem contar com o auxílio, né, do atendimento educacional especializado, onde o profissional especializado tem a parceria com o professor da sala para juntos analisar as principais dificuldades, né, de cada aluno e encontrar ambientes e formas estratégicas de ensino para cada estudante. Então, o desenvolvimento da aprendizagem do aluno deve ser avaliado pela sua progressão ou regressão nas suas atividades, sendo assim deixado claro que esse atendimento aconteça em outro momento e não dentro da aula normal. Mas é de suma importância essa parceria entre o educador da sala de aula e o profissional de atendimento especializado, né, para ter bons resultados de aprendizagem do aluno. Isso é de fundamental importância para que haja essas formações com pessoas especializadas que saibam passar para o educador a firmeza de se trabalhar com a inclusão. Então, o professor, né, que é bem preparado, né, ele saberá lidar com as mais diversas situações sem sair de seu foco, né, de mediador do conhecimento. Então, a escola como um todo tem essa necessidade de aprender a lidar, né, com o processo de inclusão, né, cujo todos terão o convívio com esse público e por isso seria interessante, além da formação especializada, né, com o professor da sala, os diretores escolares oferecerem na própria escola, né, pequenas formações e suas funcionárias, aos seus funcionários, né, para que toda a escola possa acolher melhor esse público. Metodologia. Para Gil, na pesquisa descritiva, busca
busca-se, juntamente com a exploratória, as que habitualmente realizam os pesquisadores sociais, né, preocupados com a atuação da prática. Então, são também essas mais solicitadas por organizações, né, como instituições educacionais, empresas comerciais e partidos políticos. Então, entretanto, a pesquisa não deixa de ser exploratória, pois ao aprofundar na opinião de tantos teóricos, né, faz-se exploração do conhecimento científico para a produção da pesquisa. Então, compreendemos que para a construção de todo e qualquer estudo, torna-se necessário o percurso metodológico. Então, a partir disso, para o referido estudo, o desenvolvimento da metodologia se deu de forma sistematizada, ou seja, partindo de uma investigação bibliográfica do tipo qualitativo, mediante o uso de leituras de artigos documentais, né, que proporcionaram uma concretização sucinta da discussão do tema em destaque. Então, são através dessas pesquisas, né, que podemos perceber a importância de compreender os desafios do professor, né, diante da educação inclusiva, uma vez que é uma das práticas que promove a aprendizagem e o desenvolvimento de vários aspectos do ser humano. Então, o desígnio desse artigo é apresentar o contexto da educação inclusiva, do papel do professor, né? Seu valor, sua estima no âmbito dos métodos, né? Destacando a necessidade da formação e ciência, né? Uma vez que por meio dessas características, né, possamos avaliar as adversidades, né, do desenvolvimento de cada sujeito, né? A abordagem do problema e de onde é de ordem qualitativa, né? Visto que se trata de uma pesquisa social e não aborda tratamento estatístico, né? Já que na percepção, né, de Richards, né, de 1999, né, ele fala que os estudos que utilizam a metodologia qualitativa, né, pode descrever a complexidade, né, de determinados problemas, analisar a interação entre curtas variáveis, né, compreender e classificar os processos dinâmicos vividos por grupos sociais. Então, a pesquisa tem um cunho bibliográfico, onde retrata os dados da investigação, né, questão de suma importância para a assimilação, né, das aquisições propostas. Finais. Nota-se que houve um grande avanço, né, nas instituições de ensino, né, para a inclusão dos alunos com necessidades educacionais especiais, né, fazendo com que os professores buscassem novos paradigmas e novas formas de ensino. Então, a fim da inclusão de todos no ensino regular, né, melhorando a autonomia e a independência desses alunos. Então, cabe ao professor realizar seu trabalho voltado ao direito da igualdade e de oportunidade a todos, né? O que não exige um único modo de educar, mas o de poder oferecer a cada indivíduo o que melhor atende às suas necessidades, frente às suas características, interesses e habilidades. Então, formar um ensino que respeite a diversidade das pessoas e aprender com isso, usufruindo de conhecimentos construídos por cada um, na perspectiva de um crescimento interpessoal, né? Pois possibilita de aprendizagem dessas pessoas está diretamente relacionado ao intuito de aprender, estimulado pelos professores e por todos os sujeitos que se relacionam e possibilitam, né, a aquisição de novas funções, né, cognitivas que será essencial para a sua trajetória escolar, independente de suas necessidades ou capacidade. Então, a inclusão implica uma mudança nas políticas educacionais e de implementação de projetos educacionais, né, do sentido excludente ao sentido de inclusivo, né, formando um ambiente onde a prática não precisa estar limitada a um sistema paralelo de educação. Então, para que os professores possam trabalhar na educação inclusiva, né, é necessário que ocorram mudanças estruturais e pedagógicas, né, quebrando barreiras e abrindo porta para os alunos com diversos tipos e graus de dificuldades e habilidades. Então, por fim, nota-se a importância do professor nesse processo, pois é através dele que os alunos aprendem a conviver com as diversidades e diferenças na sala de aula, fazendo com que haja um ensino voltado à compreensão e ao respeito mútuo, onde não haja discriminações, pois não existem pessoas melhores e nem piores devido às suas particularidades. O que existe são diferenças que precisam ser superadas.
Então, concluindo minha apresentação, né, do meu projeto de ensino, né, eu deixo essa mensagem de Paulo Freire, né, se a educação sozinha não transforma a sociedade, se ela tampouco a sociedade muda. Então, ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção.